Fala, meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar do episódio, aliás, dos episódios de Sou Sou no Frieren. E quem acompanha aqui o canal sabe que esse anime era a minha grande aposta da temporada. E pode falar, começou bem, né? Começou muito bem e nesse vídeo eu quero falar sobre alguns pontos muito importantes que talvez você não tenha percebido na obra. E também, e não menos importante, comentar algumas coisas sobre os personagens e também sobre o que tá por vir. Porque vai chegar um personagem novo muito interessante no próximo episódio e eu acho que vale a pena ter alguns detalhes a mais, beleza? E eu quero começar falando logo de cara sobre esse anime, sobre uma qualidade dele que eu reparei, o Osvaldo aqui também reparou, e eu acho que vocês, de forma geral, repararam, que é o quão rápido esse anime consegue te colocar em imersão na obra, né? Porque quando o grupo, os protagonistas, estão chegando na cidade, eles começam a contar piadas entre eles, e eles começam a mostrar uns flashbacks do passado deles, de forma que parece que você acompanhou a história deles. Parece que você conhece os personagens. Vocês tiveram essa sensação também? Porque eu tive a sensação de que aqueles personagens me eram familiares, né? De tão grande, tão boa que foi a imersão. E assim, uma daquelas cenas que faz você entrar muito, que eu adorei, foi uma cena lá que a Elfa fala que... Ah, que pena que foi tão curta, né, a missão. Foram só 10 anos. E aí o herói, o Himmel, fala: como assim 10 anos? 10 anos é muita coisa. Olha pro Reiter, que é o Reiter, né, que é o padre lá. Olha pro Reiter, ele já é um senhor. Aí o Reiter fala: que falta de educação. E a Elfa: mas ele sempre foi assim, não? Aí ele: que falta de educação. Tipo, eles ficam brincando um com o outro, zoando um ao outro, e é muito legal. Sim, isso que é interessante, porque... cada um tem uma personalidade distinta. O anão é mais reservado, mas sempre entra na brincadeira. Outro é beberrão que dá um alívio cômico. O herói mesmo, que ele é todo posudo, se acha o galãozão, meio que pra tentar quebrar o gelo de algumas coisas que acontecem lá. Eu achei muito interessante essas características que deu pra gente se identificar com eles, né? Acho, exatamente, aí você se identifica muito com eles. Tanto assim, que vamos convir, se algum personagem morre e esse personagem é insignificante, você não sente a morte. Agora, falar que você não sentiu a morte do guerreiro, do herói, cara, foi pesado aquela morte. Do tipo, e é muito interessante que eles mostram um pouquinho desse lado deles e ela vai embora. Aí, quando ela volta pra fazer aquela aventura deles, a última aventura. E, cara, que cena. Que momento lindo, maravilhoso que foi aquela última aventura deles, mostrando o pensamento e as falas do herói, né? O cara que já foi um cara esbelto, tipo, a pessoa mais importante do mundo na época dele, agora um velhinho lá, coitado, né? Tipo, Sim. mostrando que o tempo chega pra todos, talvez menos pra Elfa, mas chega pra todos. Mas pra ele foi exagerado, porque ele virou um cotoquinho, velho. Tá doido. Aquilo acho que foi pra dar impressão de choque mesmo. Tipo, Né? o cara que tu não achava que ia ser um coroazão bonitão, tava todo acabadão, né? Eu Foi acho meio que que foi aquele chifre lá de dragão que... consumiu, deu osteoporose nele. Aí assim, eles vão pra aquela última aventura e que lindo que foi aquela última aventura. Foi. O pensamento do herói lá, que ele feliz, falando: obrigado, Frieren, por me levar pra minha última aventura, né? Arigatou, Frieren. Kimi no okage de saigo ni totemo tanoshii bouken ga dekita. Meio que se despedindo do mundo, que ele sabia que estava velho, que não tinha muito tempo de vida, ele vendo aqueles meteoros pela última vez. Foi lindo. Quem viu aquilo com certeza se emocionou. O Osvaldo disse que chorou o tempo inteiro nessa cena. Não, também não foi tanto assim, não. Mas eu me emocionei quando ele tava olhando e deu aquele meteorozinho meio falhando, caindo assim, Né? indicando que a vida dele tá acabando. Meio que a queda do Interessante. herói mesmo, né? O fim do herói. E logo depois mostra o enterro dele, que também é muito Foi triste, pesado. né? Mostrando a Elfa até se solta, chora pra caramba lá, porque ela guarda muito arrependimento por não ter conhecido melhor ele, né? E assim, eu até quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sentiram que tem um climazinho, rolou um climazinho entre a Elfa e o protagonista, e a Himmel, né? O herói. Eu sempre falo protagonista porque tem cara de protagonista. É isso que eu falo, eu entrei tanto no personagem dele que eu acho que ele é protagonista, é muito legal. Ele Então é. assim, rolou um climinha entre os dois, vai. Sim, Não eu acho também, porque o herói mesmo, em algumas situações, dava a entender que ele gostava dela. Mas acho que aquele jeito indiferente dela meio que afastou ele. Não sei o Acho que aconteceu. faltou coragem pra ele.
Né? Logo E eu vou, ele, né? e eu vou chegar numa reflexão sobre isso que é muito legal. Uhum. Mas fica um pouquinho mais pra frente. Então, assim, agora, a morte dele, cara, você pensa, fica imaginando o herói lá no caixão Nossa. jogando aquela areia. Cara, foi bem pesado. E depois mostra uma cena, que é meio que a imaginação da Frieren, da Elfa, daquela tela branca e ele andando e sumindo, ele novo andando e sumindo. Cara, que cena emocionante, que cena linda, pelo amor de Deus, aquilo foi uma obra de arte, cara. Aí eu chorei. Cara, aquilo lá tinha algum ninja cortando cebola no meu quarto, porque, putz, aquele momento da despedida do herói. E sabe o que é mais incrível, Oswaldo e galera que tá me assistindo? É que isso aconteceu em 10 minutos de anime. É Isso aconteceu verdade. nos 10 primeiros minutos do primeiro episódio, ainda teve 1 minuto e meio de opening. Caramba. Ou seja, foram 8 minutos pra você se apegar ao herói e ver ele morrendo. Cara, isso foi uma obra de arte. O que ajudou muito também foi a trilha sonora. Que trilha Nossa. sonora maravilhosa, amigo. Verdade. Perfeita trilha sonora, Trilhas sonoras mandaram bem. Nunca vi uma trilha sonora tão boa assim. né? Então, assim, eu nunca, poucas vezes na minha vida, não vou dizer nunca, mas poucas vezes na minha vida eu entrei tão rápido no core, no núcleo de um anime assim. Foi muito rápido. Sabe? Foi muito rápido, foi muito bem feito. E aí também, é uma coisa que... Isso aconteceu também porque eles fizeram aquele grupo principal, né, que tá todo mundo já velho morto, é muito bem característico. Cara, esse grupo daria uma fanfic, não, vamos dizer uma spin-off só deles. Eu adoraria ver um spin-off Também. contando a história dos 10 anos deles. Esse grupo junto. Cara, o grupo era muito bom. Eu adoraria. Você não gostaria, Oswaldo? Você gostaria, galera? Sim, eu Deixa nos gostaria, porque, velho, eu fiquei muito... Eu ri muito quando mostrou aquele framezinho dele lá, tirando onda com o rei querendo matar ele, aí o Elfinha toda tentando consertar. Ela doideira. pega no mímico lá no baú. Gente, aquele grupo era muito muito legal, e legal. você conseguia ver as características. Como o Oswaldo falou agora há pouco, você via que o herói era um cara extremamente importante. Ele era realmente... Era tipo o Superman de lá. O cara que é a vanguarda de tudo que é bom, que é heróico, que é correto. Era aquele paladino, aquele cara que era 100% correto. Que era o exemplo até pros próprios membros do grupo. Tanto que o padre, ele se regenerou no final, ele parou com as bebedeiras dele, pensando no herói. Ele conseguiu, pelo exemplo dele, inspirar gerações inteiras, cara. Então, assim, ele era um cara muito legal. Ele tinha um lado engraçado dele, que ele era meio vaidoso, meio brincalhão com aquilo, o que tornava ele divertido. E além do que, ele era tão importante, ele foi tão importante pro mundo dele, que repara, que sempre que aparece uma data no anime, é a data em relação à morte do herói. Não é nem na morte do Rei Demônio. Porque normalmente vai falar, olha, no dia que o Rei Demônio morreu, que foi o dia da chuva de meteoros, ou perto da chuva de meteoros. Não foi. A época que eles contam, dá a entender, eles não falam como a data exata do mundo, mas dá a entender que é baseado na morte do herói, como se o herói fosse tipo Jesus, que a gente começa a contar após a morte de Jesus. Sim. Sabe, você pode ver que a Elfa vai andando e fala, passaram-se 28 anos após a morte do herói. Ah, é verdade. De tão significativo que ele foi pro mundo, Virou tão uma importante. marca de uma era, né? Cara, isso é comovente, é muito legal saber ver isso e ver como também os flashbacks deles, né? O padre, então, cara, o padre lá, o Reiter, é um dos que eu mais gostei também da obra. Porque, assim, ele é engraçadão, beberrão, todo errado. Me lembra o Miroku, de Inuyasha. Ele é muito doido, muito engraçado. E teve uma redenção muito bonita no final, né? Ajudando a menina. Foi sensacional, inclusive o que ele fez pra fazer a Frieren levar a menina. O que foi um bem pros dois, né? Porque pra a Frieren, pra ela foi muito boa também, muito bem também. Que ela vai entender um pouco mais o lado dos humanos. Sim. E outra coisa que ele tem de muito legal é que ele era o apaziguador do grupo. Repara que, por exemplo, quando a Frieren falava uma coisa triste, todo mundo ficava meio, é verdade. E ele chegava, vamos beber, galera! Ele animava o grupo. E ele era tão legal, tão interessante a personalidade dele, que repara uma cena que foi espetacular. Que foi quando o herói morreu, que a Frieren tava quietona lá no canto dela e todo mundo julgando, falando, ela não era a elfa que fazia missão com o herói? Ela nem parece triste, que insensível. Começaram a criticar ela. O que ele fez na hora? Ele falou, ué, mas eu também não, a gente também não. E chamou a atenção de todo mundo pra ele. Tipo, ele tirou a pressão dela. Você pode ver claramente, ele falou, olha, coitada, eu tenho que fazer uma coisa pra ajudar. E ele chamou a atenção, recebeu as críticas, todo mundo começou a jogar um monte de coisa nele no anão. Foi legal, assim. Mas por que ele fez isso? Pra aliviar o sofrimento da elfa. Cara, ele é muito legal. Sério, aquele padre o Reiter é muito legal. Eu adorei ele, tipo, a redenção dele foi maravilhosa.
É um degenerado legal. É um degenerado muito Aí eu legal. só chamo ele de degenerado. Que ele é meio doidão pra um padre, né? Todo errado. Mas é muito engraçado. Até o anão, que é o cara mais quieto, é engraçado. Vocês vão ver, lembrar de uma cena que ele estava no jardim de flores lá e tal. Aí o Reiter, o padre, faz uma coroazinha de flores, bota na cabeça dele e fica girando, brincando lá. Até o anão é descontraído, né, cara? É um grupo muito legal. Eu adoraria ver um spin-off desse grupo. Na boa, muito bom. Seria fenomenal. E olha, nesse spin-off, teria que mostrar bem a relação do herói, do Himmel, com a Frieren. Porque, cara, eu queria muito saber como que foi a relação dos dois. Porque eu acho que rolou um clima. Vocês sentiram isso, tenho certeza. Eu até já perguntei pra vocês aqui nesse vídeo. Mas agora eu queria deixar até uma reflexão pra vocês. Parar aqui e falar uma coisa que eu acho bem legal, bem importante. Olha só, se você fosse o Himmel, você aceitaria entrar num relacionamento com a Frieren, sabendo que ela é imortal? Porque assim, eu já fiz essa pergunta outras vezes, mas vamos aprofundar o drama dessa situação. Primeiro, você pode pensar assim, olha, ela é uma pessoa milenar. O que eu posso acrescentar pra ela? Sabe, qual que é a minha significação? O que eu posso ensinar pra essa pessoa? Você não ficaria meio, tipo, quanto conhecimento uma pessoa de 1000 anos tem? Quantas coisas ela já não viu? Já seria um pouco estranho. Agora, você já imaginou você ficando velho ao lado dessa pessoa? Envelhecendo, provavelmente se tornando um fardo pra ela que tá nova, podendo continuar a vida dela, tudo mais. E você não se sentiria um fardo, um peso pra essa pessoa? Porque todo mundo sempre pensa no lado contrário. Se eu fosse mortal, como eu me comportaria? Muita gente fala, se eu fosse mortal, eu não ia ficar com ninguém, porque, pô, as pessoas vão envelhecer, vão ficar velhinhas e vai ser muito triste. Mas, sinceramente, eu acho que é melhor pra quem é imortal. Porque uma vez que você goste da pessoa de vez, de verdade, você vai estar ao lado dela, ela vai envelhecer, talvez o seu amor por essa pessoa mude um pouco, não tenha mais atração sexual, mas talvez tenha um amor como se fosse de irmãos ou de família. Você vai amar essa pessoa talvez de outra forma, você vai cuidar dela, que nem você cuida dos seus pais. Não é se for ver o fim do mundo. Se eu fosse imortal, a minha única dificuldade seria pela perda da pessoa que eu gosto. Mas não me impediria de me relacionar e de cuidar da pessoa na velhice. Depois que ela morrer, se eu arranjo outra pessoa nova, segue fazendo o ciclo. Tudo bem. Agora, já imaginou você ser o estorvo? Já imaginou você saber que a pessoa vai estar lá, linda, maravilhosa, cheio de vida, e você empacando a vida da pessoa? Você é um velho meio caquético lá, sem poder fazer as coisas que ela queria. Às vezes a pessoa quer lá fazer rapel, fazer, sei lá, um monte de coisa e não consegue mais. A pessoa tem a vida inteira, a juventude inteira dela e tá presa cuidando de você. Você sabe, eu não gostaria de estar do lado do que envelhece. Eu não quero ser um fardo pra ninguém. Não sei o que vocês acham. Eu sei que é uma reflexão meio profunda mas acho que essa obra pede uma coisa dessa, né? Sim, será que é por isso que o herói não pegou, largou tudo e foi com a elfa na viagem dela? É isso que eu queria saber. É isso que eu queria, talvez um spin-off que explicasse, porque, cara... Sim, porque tá na cara que ele gostava dela, só que por algum motivo ele não se declarou. Eu, sinceramente, tenho mais medo, eu teria mais medo de ser um fardo pra alguém do que me relacionar com alguém com medo dessa pessoa virar um fardo pra mim. Sim, sinceramente, também tem aquele fato que... O que você pode agregar pra ela? Talvez ele falou, pô, eu não tenho nada, ela já é milenar, sei lá o quê. Sei lá, acho que a pessoa vê ela como se fosse num pedestal, assim, também. Vamos convir que a Frieren lá, ela não é uma elfa. Os elfos nesse mundo não são elfos comuns. Não. São umas entidades, né, cara? Porque, normalmente, é normal o elfo ver séculos, ou 1 ou 2 milênios, mas ela já ser multimilenar, a Frieren. Então, ela é sinistra. A gente viu num episódio lá, quando apareceu a mestra dela, pareceu mais de 3.000 anos, né? Quando apareceu a mestra dela, falaram que ela tinha muitos milênios atrás. Então, ela é multimilenar, a Frieren. E galera, eu queria falar mais algumas coisas sobre Soul no Frieren, porque eu tenho muita coisa pra comentar desses 4 episódios. Só que eu tô vendo que esse vídeo já tá grande demais e muita gente não gosta de vídeo grande, nem assiste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora e ainda hoje eu vou botar a parte 2 do vídeo, beleza? Então se inscreve no canal pra ver essa parte 2, que tem muita coisa legal nessa parte 2. E também deixa o seu like pra ajudar o nosso vídeo, beleza? E de qualquer forma, eu agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui e eu vejo vocês ainda hoje. Fala galera,